Bom, pessoal, agora nós vamos para a última parte, que é a aula 2. Estamos chegando ao final, né? Espero que vocês tenham curtido a aula de número 1. A aula de número 2, que nós vamos falar do Raul, ela é bem rapidinha, porque ela está falando da questão da identidade na cultura pós-moderna, né? E, basicamente, ela vai falar aí da sociedade. Ele fala das novas identidades, né, e as suas fragmentações. O que é isso? Ele está falando, pessoal, que hoje existe uma sociedade que as identidades elas estão fragmentadas, né? No passado, não muito distante, as identidades elas não se fragmentavam. Mesmo os nordestinos que vinham para São Paulo mantinham as suas tradições, os gaúchos, né? E isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Essas novas identidades, por isso que a gente fala assim hoje, esses alunos não têm um gosto musical. Eles são frutos dessa identidade fragmentada, né? Eles vão gostar um pouco de uma coisa e um pouco de outra coisa, né? E com isso tudo vão surgir essas identidades modernas que estão sendo descentradas, né? Elas vão perdendo o sentido de si mesmo, né? Você não sabe mais o que é cultura, o que não é cultura, até onde é sociocultural ou não é mais sociocultural, né? Existem 3 identidades que a gente não pode deixar de falar, que é o centro do livro do Raul, né? Que eu acho que determina isso aí. O sujeito iluminista, né? O iluminismo, um ser centrado, dono da razão, né? Dono de si mesmo, e o sujeito sociológico, né, é aquele que o meio vai agir sobre ele. Então, nós temos aí o iluminista, é como se ele fosse a questão do eurocêntrica, né? Eu sou o único que estou aqui na Terra, eu sou o dono da razão, né? O sujeito sociológico já é aquele em que a sociedade age sobre ele. Foi o que nós vimos lá no Williams, né? Quando ele fala que a sociedade vai influenciando o meio, né? E uma descentralização da identidade ocorre isso, ocorre que as pessoas vão sendo movidas pelo meio, pelas mídias, né? Pelas novelas e algo mais. E o sujeito pós-moderno, este é o pior de todos, porque ele é sem identidade, ele fixa totalmente, ele é totalmente mutável, né? É o nosso jovem hoje. Hoje ele está com cabelo azul, amanhã ele está com cabelo roxo, amanhã ele está com cabelo, né? Aonde está a identidade dessa pessoa, né? Ela não tem, né? Ela não está satisfeita com ela mesma, né? Tudo isso faz parte dessa concepção de identidade, né? Eu acho que o Raul foi muito feliz ao escrever isso, porque ele traz para a gente desde quando a pessoa pensava nela mesma, depois ele traz aonde surge uma sociedade que mexe nela, e depois ele termina com uma sociedade, um sujeito, onde toda hora ele está mudando, toda hora ele está mudando, toda hora ele muda de jeito de falar, de vestir, de andar, né? Ele fala também da questão da ideia tradicional, né? Manter o que já existe. Então, tem aquelas pessoas tradicionais. Um exemplo, Folia de Reis. Mantém o que já existe. Em muitas cidades, isso é tradicional. Passa de pai para filho, de filho para pai, e aí vai indo, de neto, bisneto, e continua a mesma tradição, né? Na ideia pós-moderna, a sociedade ela vai mudar constantemente, né? Ou seja, ela vai ter aí a perda da identidade. E o Harvey, ele fala desse deslocamento itinerário. E aí eu trouxe para vocês até aqui a Portinari, né? Para poder demonstrar para vocês essa questão desse deslocamento identitário, né? Dentro dessa questão identitária, né? Que vai trazer uma mudança. Então, quer dizer, a pessoa sai lá do Nordeste,
ela vem para cá e ela vai trazer toda a bagagem que ela tem cultural, mas vai chegar aqui em São Paulo, ela vai perder, né? Então, os retirantes, eles perdem isso ao longo da sua jornada, né? Quando ele chega aqui em São Paulo, ou em Minas, ou no Rio Grande do Sul. E o que o Raul fala é que ele vai ser aquele cara mutável, porque ele vai ter que se acostumar com outro tipo de cultura, uma outra identidade, né? Perdendo a identidade dele, a sua essência. Uma outra coisa que o Raul fala é a questão do poder na sociedade, né? Os governantes, eles deixam que a cultura fique de uma determinada forma até que aquilo não incomode ele, né? Mas, quando você muda o poder, você muda de identidade de um povo também, né? Haja visto o que nós estamos vendo nessa pandemia, né? Pessoas querendo que abra tudo, querendo que abra a fábrica, né? Cadê a identidade desse povo, né? Dessa sociedade? Cadê a identidade de falar que a vida vale muito mais do que ganhar 5 mil, 10 mil, né? Você vai sair para ganhar 10 mil, 5 mil, 800 reais, você pode não ter vida, né? Isso é mudança de poder, mudança de governo, né? Mudança de postura. E o opressor, ele vai continuar a mesma coisa, mas a sua ação é diferente, né? A gente sempre vai ter um opressor cultural dentro da arte. A gente sempre vai ter um opressor dentro da sociedade, mas a ação é a mesma. Sempre alguém que manda e sempre alguém que obedece, né? O Raul traz também a questão da descontinuidade, né, da identidade cultural. O que ele está falando para a gente aqui, que a nossa cultura ela não é contínua, né? Existem países que a gente vai por aí que as coisas são contínuas, né? Aquilo acontece. Um exemplo lá, o aniversário da rainha da Inglaterra, né? Uma coisa contínua, né? Já está lá com 90 e poucos anos e sempre tem, é do mesmo jeito. É tradicional? É tradicional. É para poucos veres? Não. É em todas as televisores, telão, abre-se lá o jardim para que as pessoas possam vê-la, né? Ela tem que se sentir no poder, né? No Brasil, a gente tem essa descontinuidade, né? Na música, por exemplo, nós tivemos a época que o sertanejo era só sertanejo, sertanejo, depois funk, 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 pagode, pagode, pagode. Então, não existe uma questão que é fixa, né? Ela vai mudando ali constantemente, né? E uma coisa também que é importante vocês observarem é o pertencimento a uma cultura. E eu pergunto a vocês, a que cultura vocês pertencem? Você saberia me dizer? Olha, eu pertenço à cultura tal. Se você for lá no indígena, ele vai falar, eu pertenço à cultura Guarani. Ele sabe a cultura que ele pertence. Nós, como herdamos uma cultura eurocêntrica, hoje a gente já não sabe mais que cultura que a gente pertence, né? Mesmo eu, como negro, eu tinha que falar, eu pertenço à cultura africana. Continuo, né, propagando os ideais dos africanos, lutadores que estiveram aqui, que fizeram as suas contribuições para o nosso país, né? Essa identificação, ela vai criar identificação rivais, né? Dentro desse deslocamento, nós vamos ter aí uma rivalidade entre brancos e negros, né? Há uma segregação, né? O negro vem de uma escravidão, o branco vem de um empoderamento, né? Ele já vem empoderado. O negro não, ele vai ter que se construindo, né? Já mudou? Mudou, né? Alguns acham que eu falo até besteira de falar que o negro ainda continua sendo inferior, né? Mas precisa ter um olhar diferente, né? Quantos degraus um negro precisa para ter ascensão? E quantos degraus um branco precisa para ter ascensão? É isso que eu quero que vocês comparem. Quantos brancos a gente vê no teatro? Quantos negros a gente vê no teatro? Quantos artistas negros nós temos? Quantos artistas brancos nós temos?
Então, a própria questão da identidade cultural, ela vai separando aí um pouco as pessoas, né? Descartes, ele foi uma pessoa, né, um filósofo, que faz um deslocamento que até hoje mexe com todo mundo. Tanto que mexeu que conseguiu romper com o cristianismo, né? Descartes, ele faz um deslocamento de identidade universal, né? Ele questiona a existência de Deus. Você quer mais deslocamento do que isso? Porque quem passou a não acreditar mais em Deus fez um deslocamento. Foi para outra cultura, foi para outra sociedade. Quem acredita que ele existe mais ainda foi para outro lugar. E os católicos continuaram no lugar deles enquanto crença, enquanto sociedade, enquanto cultura, né? Quando o indivíduo se desagrega, ele acaba fazendo o quê? Se deslocando. E a formação da identidade da cultura vai percorrer por um caminho de deslocamento identitário, né? Então, assim, quando eu faço um deslocamento, nesse caminho eu vou escolher qual é a identidade que eu vou seguir, né? Por isso que o House fala que é muito mutável, né? Porque você muitas vezes escolhe uma identidade cultural. Um exemplo, eu já fui punk. Olha só, eu já fui punk, de vestir preto, aqueles, né, um monte de coisa. Num determinado momento, eu mudei de identidade. Ah, não quero mais punk. Aí passei a frequentar a escola de samba. Aí depois passei a não sei o quê. Assim, a busca da identidade, né? Sempre tentando buscar essa identidade. Assim, finalizamos aqui a nossa segunda aula, né? E tem uma questão aí para vocês responderem, né? Que o Hall, em seu livro, fala de sujeitos, né? Tornando a ideia central. Eu quero que vocês dissertem e mandem para mim aí sobre esses sujeitos. Quem são esses sujeitos? Como eles falam? Como eles fazem? Pessoal, foi um prazer falar com vocês, né? Transmitir para vocês um pouco de conhecimento. Meu e-mail está aberto aí para vocês poderem me mandar perguntas, né? O WhatsApp é meio complicado, porque se toda hora fica chegando mensagem é meio difícil. Eu acho que o grupo tem que ser para pergunta de estudo mesmo, né? Essas questões todas, mas eu procurarei responder sempre vocês quando me mandarem o e-mail, tá bom? As datas, eu peço que obedeçam as datas nas entregas, porque eu também tenho prazos, né? E eu vou assumir os meus prazos. E aí eu espero que cada um de vocês assuma aí o prazo de vocês, né? Que essa pandemia passe logo, né? Gostaria muito de ter uma aula presencial com vocês e agradeço por vocês terem aí ficado comigo nesses instantes, me ouvindo aí um pouquinho. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês.